Olá pessoal, estou aqui com a minha colega Isabela e a gente quer compartilhar um pouco com vocês o que foram esses 3 dias de trabalho do Grupo Anticorrupção do G20. Primeiro, para contextualizar, né, o Brasil, como vocês sabem, está na presidência do G20 e é uma oportunidade única, não só de sediar as reuniões, mas também propor as prioridades e os temas que vão ser debatidos no âmbito de todos os grupos temáticos do G20. No grupo de anticorrupção, nosso grande desafio foi trazer como que o combate à corrupção e a promoção à integridade também auxilia a ter um mundo mais justo e ajudar no desenvolvimento de um planeta mais sustentável. Então, nós aqui pela CGU, em conjunto com outros órgãos parceiros, como a Advocacia Geral da União, o Ministério da Justiça, desde o primeiro dia que assumimos a presidência, temos proposto um debate que seja engajando o setor civil, organizações internacionais e, naturalmente, todas as outras delegações que fazem parte também do G20. Então, Isabela pode compartilhar um pouco aqui sobre a nossa prioridade, como que o tema do combate à corrupção pode auxiliar também no desenvolvimento do tema principal do Brasil, né, escolhido para o G20, que é desenvolvimento do mundo mais justo e um planeta mais sustentável, e quais são os produtos que a gente quer propor aqui no âmbito desse grupo anticorrupção. Obrigada, Marcelo. Bom, então, o Brasil e no âmbito do GT Anticorrupção, nós temos 4 prioridades. A primeira prioridade é uma prioridade que busca promover um mundo mais justo e um planeta sustentável por meio de ações de integridade e anticorrupção. E no âmbito dessa prioridade nós temos 2 produtos. O primeiro produto é uma declaração ministerial que será adotada, né, que está prevista para ser adotada na última reunião do Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20. E temos também a elaboração de um documento de referência, que é uma espécie de um documento que coloca problemas e tenta abordar essa temática. Então, grosso modo, na reunião que nós tivemos agora em março, nós começamos a debater com as delegações como elas veem que nós podemos abordar a temática da promoção da integridade e da anticorrupção a favor de políticas que levam a um mundo mais justo e a um planeta sustentável. Então, eu acho, Marcelo, que eu vou deixar por aqui a prioridade, vou te passar para você contar um pouco mais, talvez, das demais prioridades. Perfeito. Depois eu pego e conto um pouquinho também da prioridade em que nós vamos aí tratar sobre o que as administrações públicas dos países membros do G20 têm feito para prevenir a corrupção e promover a integridade pública nas suas administrações. Ótimo, Isabela. Então, além dessa primeira prioridade, que a Isabela explicou muito bem, a gente vai ter um segundo produto, que é o desenvolvimento de princípios de alto nível, de como que os governos que fazem parte do G20 podem auxiliar na promoção da integridade do setor privado. Então nós aqui estamos se baseando muito com uma iniciativa que o Brasil já vem adotando ao longo dos últimos 10, 15 anos em promover o combate à corrupção, também pelo engajamento das empresas, do setor produtivo, e que inclusive foi acolhido recentemente numa proposta de resolução que foi apresentada na última Convenção da ONU de Combate à Corrupção e aprovada por todos os Estados-membros. Nesse momento do G20, a gente quer pegar essa resolução e dar um passo a mais, incluir outros temas também de promoção da integridade do setor privado relacionado ao combate à corrupção e também das promoções aí de sustentabilidade, defesa de direitos humanos. E acho que a Isabela pode compartilhar um pouco mais também sobre a nossa prioridade 3. Eu acho que em relação à prioridade, eu acho que vale contar, né, Marcelo, que em relação à prioridade os princípios de alto nível que nós estamos debatendo aqui em relação ao setor privado e também em relação ao próprio tema que a gente trouxe para a declaração ministerial, foram temas que foram muito bem aceitos pelas delegações até o momento. Nós tivemos 3 dias muito produtivos de reunião. E um tema que também nós vamos debater, como foi trazido aqui pelo Marcelo, que a gente chama de um relatório de acompanhamento sobre um dos princípios de alto nível previamente adotado no âmbito do G20, que é sobre como as administrações públicas se organizam para promover a integridade pública e prevenir e combater a corrupção. Então, basicamente, o trabalho que nós vamos fazer é um trabalho de enviar um questionário, obter informações com as diversas delegações que fazem parte do G20, os diversos membros, e entender diversas medidas que vêm sendo adotadas. Então, por exemplo, medidas de transparência, de controle do gasto, de canais de reporte, de adoção de políticas de dados abertos, entre os diversos outros. O trabalho que o Brasil vai ter vai ser de fazer esse questionário, encaminhar, compilar essas informações e então publicar esse relatório ao final da nossa presidência.
Ótimo. E em relação à quarta prioridade, aqui a gente vai falar um pouco mais em nome dos colegas da AGU e do Ministério da Justiça, que essa prioridade está sendo liderada por eles, e diz respeito a incrementar a capacidade de recuperação de ativos que foram destinados ou foram inapropriadamente recolhidos por atos de corrupção. Então, a Advocacia Geral da União, junto com o Ministério da Justiça, vão ao longo deste ano estabelecer uma parceria junto com organismos internacionais para a produção de um relatório, de uma metodologia referencial que possibilite os outros países também entenderem como eles podem avançar nessa parte de recuperação de ativos. Acho que a gente pode dizer que esses 3 dias foram de intensos trabalhos. As proposições que nós estamos fazendo, elas foram muito bem aceitas, como a Isabela disse, pelas delegações e também pelos grupos de engajamento que representam setores da sociedade civil, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é um trabalho de negociação, de articulação com essas delegações, até porque as propostas que nós estamos fazendo, elas são avançadas. A gente sabe que a gente vai precisar de um certo convencimento, e foram apenas os 3 primeiros dias de um longo ano de trabalho, né? Retornaremos aqui no grupo anticorrupção do G20 em outros momentos, em reuniões específicas, e nós teremos entregas de produto aí com certeza que serão bem concretas ao final do ano como resultado do nosso trabalho. Qual é o nível de preocupação dos países do G20 em relação ao tema de corrupção e qual é o entendimento deles sobre corrupção também no que diz respeito a... Hoje eles falam muito em corrupção e sim do Estado. Qual é o entendimento deles em nível de Estado e também passa para o privado? Ótimo. Bem, eu acho que eu posso falar bastante aqui nesse aspecto de como que o Brasil tem endereçado o tema junto à conscientização de que corrupção é um problema complexo. Como todo problema complexo, ele não tem soluções simples. Então, tudo que o CGU e com os outros órgãos de Estado pensam em termos de combate à corrupção são soluções que sejam coordenadas, convergentes e também bastante abrangentes. Então, nesse aspecto, a gente sabe que existe um trabalho de sensibilidade, de melhoria de processo de trabalho no setor público, mas também uma necessidade da gente sensibilizar muito o setor privado de qual é o papel deles, também como preventores à corrupção, integrados num grande movimento de promoção de integridade. Então, eu tenho orgulho de dizer que o Brasil tem sido um país como referência nesse segmento. Nós temos sido procurados por vários parceiros internacionais para que nós tomemos a liderança no âmbito de fóruns internacionais, para que a gente mostre os trabalhos que o Brasil tem feito de fomentar a integridade do setor privado. Como eu disse anteriormente, esse primeiro movimento mais consolidado foi dado no âmbito da ONU, onde nós tivemos êxito em aprovar uma resolução que justamente convoca os demais países a se espelharem muito na experiência brasileira de ter essa compreensão de que, para combater a corrupção, a gente precisa trabalhar tanto na promoção da integridade pública quanto na integridade privada. Então, tivemos aqui uma boa receptividade, especialmente dos grupos empresariais, que estão aqui representados no âmbito do B20. Temos buscado ativamente essa escuta de ouvir, né, o setor que está relacionado com isso, para que a gente possa fazer proposições concretas, desafiadoras, mas que também sejam bem recebidas e que sejam vistas como palpáveis, porque será os principais atingidos por essa política. Acho que em termos de integridade pública, nós falamos bastante sobre modelos e qualidade de governo. Nós falamos que, nós lembramos, e os países ecoaram, de que a anticorrupção e a promoção da integridade, elas atuam e precisam atuar em favor e em benefício do fortalecimento das organizações públicas, porque ao fim e ao cabo o que a gente quer é que as organizações públicas consigam cumprir a sua missão, consigam cumprir o seu propósito. Então, justamente pensando na prioridade do Brasil no âmbito do G20, nós queremos um Estado robusto, organizações públicas robustas, organizações públicas fortes e íntegras, para que elas consigam cumprir o seu propósito de forma imparcial e de forma efetiva. Então, nós trouxemos, os países foram bastante, apoiaram bastante os temas que o Brasil trouxe de forma geral e essa relação da pauta de integridade pública no fortalecimento de políticas de combate à pobreza, promoção de um mundo mais sustentável e mais justo. A corrupção não é uma tarefa do Estado, é uma tarefa da sociedade. Vocês chegaram a discutir as formas de participação social, os próprios grupos de engajamento, que se dá dentro da discussão do
Eu acho que em se tratando de engajamento social e transparência, eu acho que a gente pode até dividir em duas partes distintas. Primeiro, em relação ao engajamento, né, os grupos de engajamento junto ao GT de anticorrupção, em relação à prioridade 1, que é aquela prioridade que eu mencionei, que vai levar à adoção da declaração ministerial e à elaboração de um documento de referência, a Controladoria Geral da União convidou os grupos de engajamento a participarem de um momento ali de conversa no âmbito do seu Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção, e tanto os grupos de engajamento como, então, os membros da sociedade civil que fazem parte do CETIC, né, que é o nome, o acrônimo aí do nosso conselho ali no âmbito da CGU, eles vão contribuir para nos dizer como que eles veem que a promoção da integridade pública e privada pode contribuir para um mundo mais justo e um planeta mais sustentável. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer em resposta à sua pergunta. E o segundo ponto que eu gostaria de trazer também é que o próprio engajamento, a própria transparência, né, de dados, de informações para acesso da sociedade civil são propriamente, por si só, também políticas que fortalecem as organizações públicas, são políticas que fortalecem a integridade das organizações públicas, então fazem parte também de diversos dos documentos que nós debatemos aqui no âmbito do GT anticorrupção, tanto aqui no âmbito do G20, como no âmbito de diversos outros tratados internacionais anticorrupção. Acho que a gente pode dizer, Isabela, que acho que o que a gente está tentando fazer no G20 é transportar algo que é prioritário para a gente na CGU, que é sempre promover a participação ativa da sociedade. Então, tudo que a gente tem feito dentro da Controladoria Geral da União tem sido buscando os atores relacionados, ouvir a sociedade para que eles possam também passar as referências que são interessantes para eles, né? A Isabela fez menção ao nosso conselho. Desde o ano passado a gente fez questão de que esse conselho fosse reestruturado justamente para a gente ter uma participação mais intensa dos grupos de representação social. E aqui no âmbito do G20, isso tem sido uma prioridade muito grande para a gente. Isabela mencionou que dentro do Conselho a gente está dando essa oportunidade para que todos ali representados entreguem os seus inputs, tragam as suas ideias para que elas sejam apresentadas por nós e refletidas no trabalho do grupo do G20, mas para além disso, desde os primeiros momentos de discussão do planejamento de o que seria a atividade do grupo anticorrupção, a gente tem feito esse movimento. Então a gente iniciou esse movimento inicialmente na mesma Convenção de Combate à Corrupção no âmbito da ONU, que aconteceu em dezembro do ano passado, onde já estavam presentes ali vários desses grupos interessados no tema, ali representados por organizações de associação privada, organizações não governamentais que estudam transparência, combate à corrupção, e tivemos a oportunidade de já em dezembro apresentar o nosso planejamento para receber quais seriam também as impressões e sugestões por parte desse grupo. Durante esses 3 primeiros dias, nós tivemos uma sessão dedicada exclusivamente aos grupos de engajamento. Eu acho que isso foi não só muito bem recebido pelos próprios grupos de engajamento, mas tem sido realmente trazido insumos que são muito relevantes para que a gente possa trabalhar os temas no âmbito do grupo aqui de anticorrupção. Eu iria até além só um pouquinho, eu diria que essas práticas de engajamento de sociedade civil, práticas de governo aberto, são uma tônica da CGU e são uma tônica do atual governo brasileiro, né? E basicamente o que a gente faz ao trazer os grupos de engajamento no âmbito do G20 é levar para o âmbito internacional práticas que nós temos adotado no âmbito nacional, né? Tem sido assim que nós temos elaborado as políticas públicas no âmbito da Controladoria Geral da União e de todos os outros ministérios, né? O governo está aberto, o governo está abrindo diversas portas para a participação. Deixa eu perguntar, por favor, como é que o trabalho do grupo anticorrupção pode refletir na vida prática das pessoas? Certo. Bem, eu não posso nem começar a responder essa pergunta sem dizer que esse é o principal objetivo, né? Tudo que a gente está discutindo aqui, ele tem que se transformar em produtos concretos que a sociedade possa refletir isso no dia a dia, né? Falando aqui um pouco dos aspectos relacionados ao incentivo para o setor privado, o que a gente espera são empresas cada vez mais comprometidas com a integridade. E quando a gente fala hoje de integridade, é integridade anticorrupção, sim, mas não somente. Nós estamos tentando colocar aqui também orientações que vão refletir como essas empresas atuam na proteção a direitos humanos,
no desenvolvimento que seja responsavelmente social e também em termos de meio ambiente. Então, o que a gente quer aqui é extrapolar para outros países e aí liderar pelo exemplo, tanto do Brasil como outros, de como que as empresas têm que se comportar. Então, a gente espera que a gente esteja contribuindo aqui no âmbito do setor privado por empresas que sejam mais íntegras, engajadas e responsáveis socialmente. E quando a gente está tratando da integridade no setor público, né, e nós estamos falando, então, de organizações mais íntegras, organizações mais diversas, né, organizações mais resilientes, organizações, então, portanto, íntegras em diversos aspectos, nós queremos que essas organizações sejam íntegras, né, e um dos pilares da integridade é a anticorrupção, mas nós queremos que elas sejam íntegras justamente para que elas possam ter bons desenhos de políticas públicas também. E ao ter bons desenhos de políticas públicas, elas consigam efetivamente chegar e atuar e mudar a vida das pessoas onde ela precisa atuar. Então, quando a gente está falando aqui de redução da pobreza, são organizações públicas íntegras, fortes, resilientes, né, que atuem com base na impessoalidade, que conseguem, então, desenhar políticas públicas que vão chegar na ponta, né? Assim, assegurar que os cidadãos terão acesso a todos aqueles serviços que eles têm direito de ter acesso. Que, né, pensando em meio ambiente, então, nós tenhamos políticas que sejam políticas desenhadas com base, então, em princípios de impessoalidade e que, portanto, tenham o interesse público como prioritário. Então, o nosso entendimento aqui de que organizações públicas e privadas, né, trabalhando dentro da sua área de atuação e também conjuntamente, que nós vamos conseguir, então, avançar numa série de avanços aí na promoção de justiça social e também justiça, né, e também promoção de um planeta mais sustentável.